Olá, começa agora o Câmara Notícias. Vereadoras e secretárias de toda a região se reúnem em Bagé. Bagé é uma das 8 cidades que fazem parte do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental dos municípios da Bacia do Rio Jaguarão, o CIDEJA. É como se fosse uma união entre municípios que buscam tratar, na coletividade, assuntos que envolvem toda a região. Na quarta-feira, dia 8 de abril, a Câmara de Vereadores de Bagé foi o espaço utilizado para que as mulheres que trabalham no poder público daqui, de Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Pedras Altas, Piratini e Pinheiro Machado se reunissem. O propósito é uma troca de experiências sobre políticas públicas para mulheres. A presidente da Câmara, Beatriz Souza, e a vice-presidente, Andrea Galina, também participaram da reunião. O objetivo é que a gente possa se unir e trabalhar cada vez mais, também como a gente terminou aqui o mês da mulher de março, mas como eu digo, não é só no mês da mulher, a gente tem que trabalhar o ano inteiro pela mulher. Então a gente quer ver quais são as políticas públicas que cada município tem pela mulher, tentar incrementar o que falta num no outro, trabalhar juntas para cada vez dar mais auxílio às mulheres e também ao nosso município. A gente tem muito para avançar e a gente tem onde buscar, a gente só precisa estar organizado para a gente poder avançar, trazer essas melhorias para os nossos municípios. Participar de um consórcio para um município de pequeno ou médio porte é uma tentativa de conseguirem, em instâncias superiores de governo, mais recursos e serviços para todos. O objetivo maior hoje é a gente fazer um levantamento, fazer um diagnóstico o que cada município tem de política pública voltada para a mulher. Então a nossa reunião o objetivo é reunir os 8 municípios que compõem o CIDEJA para que a gente possa fazer esse levantamento, para que em conjunto a gente possa se auxiliar e avançar naquilo que a gente precisa. A gente sabe que tem municípios que estão muito aquém daquilo que a gente espera. Então o nosso objetivo é esse, a gente se auxiliar enquanto consórcio, enquanto Fórum Regional de Desenvolvimento, para ver o que a gente pode avançar e o que a gente pode trazer de melhoria para a nossa sociedade voltada às mulheres, a qual hoje a gente representa aqui. Assim como o CIDEJA, esse consórcio tem nos auxiliado muito, porque quando a gente leva as demandas só de Bagé, por exemplo, para Brasília, às vezes tu encontra algumas portas fechadas. Agora, como nós fomos os 7 municípios juntos para Brasília, nós conseguimos reuniões de vários deputados que nos atenderam. A gente levou as demandas todos os municípios se apoiaram e levamos as demandas juntas e tivemos um apoio maior. Por isso, a importância desse consórcio. Projetos são aprovados em sessões extraordinárias. Na segunda-feira, 6 de abril, foram realizadas sessões extraordinárias na Câmara de Vereadores de Bagé. 4 projetos estavam em discussão. O projeto de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 4439, ficou em vistas com o vereador Ronaldo Roézel. Foram aprovados 2 projetos do Poder Executivo, que autorizam a contratação de servidores para a Secretaria de Mobilidade Urbana e para a Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos. Também foi aprovado o projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de servidores em caráter emergencial para o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, o DAEB. Central de Polícia é inaugurada em Bagé. A nova Central de Polícia de Bagé foi inaugurada na terça-feira, 7 de abril. O espaço passou a funcionar no prédio da antiga CEE, na rua Juvencio Lemos, reunindo diferentes delegacias em um único local. O evento contou com a presença do chefe de polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, da subchefe de polícia, delegada Patrícia Tolotti, do diretor do Departamento de Polícia do Interior, Kleber dos Santos Lima, delegado regional da 9ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Bagé, André de Matos Mendes, prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, vice-presidente do Legislativo, Andrea Galina, entre outras autoridades civis e militares. É uma imensa alegria estar aqui hoje participando da posse oficial do diretor André e da inauguração da Central de Polícia, que eu lutei
Desde quando me elegi como vereadora, uma das minhas pautas principais é a segurança pública, né? Então é muito satisfatório estar aqui hoje participando deste momento de posse e inauguração da Central de Polícia aqui em Bagé. Eu acho que para a comunidade, assim, atualmente já tem 2 delegacias aqui, a regional e a segunda DP, que estão aqui. Eu acredito que para a comunidade, se a comunidade tendo uma referência do local, onde elas saberem, a gente tem um local que é a central da polícia, a cidade da polícia, e todas as ocorrências que a gente precise ir fazer, a comunidade já sabe o local certo que deve ir. Então, eu acredito que para a comunidade é de suma importância este local aqui, essa central de polícia. No local, já estão instaladas a 9ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e a 2ª Delegacia de Polícia de Bagé, devendo no futuro receber também a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e 1ª Delegacia de Polícia de Bagé, resultando em mais de R$50 mil de economia no pagamento de aluguéis. A gente captou recursos junto aos empresários de Bagé, que acolheram a ideia, ajudaram muito, cada um nas suas possibilidades. A gente teve, desde empresas que nos destinaram mão de obra pesada mesmo, para a gente dar um start, e com isso viabilizou realmente a vinda da regional. E também teve a parte do setor público, que comprou também o ideal de termos essa central, fazendo destinações daí de dinheiro público, dinheiro do servidor, dinheiro do munícipe, através de devolução da Câmara de Vereadores para a Prefeitura fez a destinação e empregou aqui valores públicos que a gente pretende com isso fazer um laço, nosso servidor público ter como trabalhar e devolver ao servidor, aos munícipes também, esse valor na forma de serviço bem prestado. Ainda durante a cerimônia de inauguração, o delegado André de Matos Mendes foi empossado oficialmente como diretor regional da 9ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, posição que já ocupava há 2 anos. O local, que hoje passa a abrigar a Central de Polícia Civil, é um conhecido prédio histórico, parte da memória e do desenvolvimento de Bagé. O que a gente tem assim, de muita dificuldade é o fator do prédio ser tombado, ser um prédio muito histórico, muito protegido. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a intervenção. A gente, obviamente, precisa de recursos, porque além de ser um prédio que necessita de reforma e manutenção em determinados momentos, ele precisa, a intervenção que tem que ser feita é um restauro, e o restauro é mais caro. Então essa é a nossa grande preocupação. A partir do momento que a gente conseguir viabilizar um projeto factível, que a gente consiga enxergar de onde a gente vai poder captar esses recursos, vai ser mais fácil trabalhar, inclusive, com prazo, de quando que a gente vai poder trazer as outras 3 delegacias para cá. Nesse meio tempo, a gente vai tentando ajustar as delegacias que não estão aqui ainda, para seguirem trabalhando bem e atendendo bem a população. Inclusão amorosa é tema de palestra na Rainha da Fronteira. Abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E também é o mês em que o Instituto Municipal de Belas Artes comemora 105 anos. Para marcar as datas, o IMBA foi palco da palestra Inclusão Amorosa, com a jornalista Isabel Ferrari. Bel, como é conhecida, é mãe atípica do João Pedro, um adolescente de 15 anos, autista não verbal. E nas palestras, ela compartilha essa experiência. O secretário de Cultura, Zeca Brito, falou sobre a importância do evento e do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo IMBA na busca pela inclusão de pessoas com deficiência através da arte. A Bel é uma amiga de longa data, uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço o trabalho, que eu acompanho. E nesse mês de abril, que é o mês nacional do autismo, nessa semana, que é a semana de aniversário de 105 anos do Instituto Municipal de Belas Artes, a gente precisava ter uma atração da grandeza dessa história e também da grandeza do propósito dessa casa, que criou um grupo de estudos que tem pensado a inclusão de crianças autistas em todas as turmas, de todas as disciplinas, de todas as linguagens artísticas. Então é um momento de celebração desses alunos, do talento desses alunos, da sensibilidade dessas crianças e da expressão artística que se dá tanto pela dança como pela música aqui nessa casa e que precisa ser celebrada de forma afetiva, amorosa, como vai ser a palestra da Bel, que é uma profunda conhecedora, uma mãe atípica que
tem trabalhado em prol da causa, tornando público os direitos, os deveres da sociedade com a comunidade atípica, com as crianças e com os indivíduos autistas que são protagonistas da sua história e que aqui nessa casa encontram um espaço de acolhimento, de inclusão. A cultura, a sensibilidade, a arte, a possibilidade de se expressar, de se comunicar com o mundo, não só através das palavras ou através da forma costumeira como as coisas se dão, mas sim através das emoções, através da expressão artística, do talento individual. Então a cultura e o ambiente cultural é um ambiente por si só, um ambiente de inclusão por natureza, um ambiente de liberdade, de valorização do indivíduo naquilo que ele tem de único, da diferença, da diversidade. Então é um espaço que tem muito a contribuir com a sociedade, na medida que é um espaço de integração que vai preparar essas crianças para o futuro, para o mundo que precisa de mais sensibilidade, que precisa de mais diversidade. Eu destaco assim o trabalho da direção do Instituto, né? O professor Guilherme Monteiro, a psicóloga Adriana Brito, que tem tido um trabalho dentro de um grupo de estudos, acompanhando cada aluno e cada professor, e entendendo como cada professor deve agir com cada aluno e com as atipicidades que se dão em sala de aula. Então é um trabalho muito bonito, muito humano, muito individualizado, de um por um, fazendo com que as famílias também entendam como se dá a dinâmica e a partir do que vivem em casa, contribuem com a vivência em sala de aula. Então destaco muito, né, o trabalho organizado por esse grupo de estudos que envolve todos os professores, mas que tem aí a liderança da psicóloga Adriana Brito e o acompanhamento do diretor Guilherme Monteiro. Antes da palestra, a equipe da TV Câmara conversou com Bel, que falou do orgulho em ser mãe do João Pedro e poder dividir a experiência acolhendo outras famílias que sabem sobre os desafios, conquistas, dores e alegrias de conviver com uma pessoa com TEA. Eu sempre fui uma mulher que entendi que as pessoas, cada uma tinha seu jeito. E sempre fui uma pessoa encantada pela diversidade humana, independente de ser mãe de João Pedro ou não. E segui toda a minha carreira de comunicador e jornalista olhando para isso. E olhando para pessoas corajosas e inspiradoras. Porque eu me conecto com essa postura no mundo. João Pedro veio dessa mulher. Dessa mulher que já era madura, e essa é a minha palestra, eu conto um pouco essa história. Mas para mim, ter um filho autista não me espantou. E eu fiquei espantado quanto ainda era difícil falar de diversidade nesse mundo a partir desse papel de mãe. E hoje a inclusão amorosa é a história de uma mãe. Isso aqui é meu propósito de vida. Isso aqui já não é nem mais um trabalho. Porque tudo que eu falo aqui a respeito de um grupo de pessoas, eu vivo, eu sinto na pele. E é muito diferente. A única diferença, talvez, que eu tenha é que eu tinha a possibilidade de usar a minha voz e de conseguir explicar o que todas as famílias atípicas e neurodivergentes passam. E isso aconteceu de uns 6, 7 anos para cá, quando eu comecei a declarar, falar abertamente. Eu nunca escondi o diagnóstico do meu filho. Eu fiquei muito assustada de saber que há famílias que escondem isso. Eu tenho orgulho do meu filho. Eu acho ele um baita cara e ele me ensina todos os dias. E ele é maravilhoso. E eu fiquei assustada de saber que haviam famílias que escondiam seus filhos. A partir daí eu me apeguei. Eu disse, agora eu vou falar mais ainda. E comecei a falar do que para mim era muito óbvio. Mas isso não é óbvio. E comecei a receber muitos pedidos de ajuda de muitas famílias. E hoje eu posso te dizer que as famílias atípicas são muitas. Nós somos 1 para cada 38. Mas ainda somos invisíveis. Mas eu não vim falar aqui de autismo. Na verdade, eu vim aqui falar de amor. Eu vim pedir pra gente gostar de gente. Eu vim falar de empatia, de solidariedade, de um mundo mais respeitoso e mais humano, que foi o que eu sempre acreditei. Então, esse papo aqui, ele não é só para as famílias atípicas, ele é um papo para a sociedade. E a pergunta é, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? E eu tento achar respostas e tento carregar pessoas comigo numa visão de um mundo mais amoroso e mais diverso, que é como ele é. O mundo é diverso. Acho que às vezes falta mais amor. Ela destacou que as leis já existem. O desafio é fazer elas funcionarem. E se em algum momento eu fui só, hoje eu sou compartilhamento. Eu não sou mais só.
Eu tenho muitas pessoas que caminham ao meu lado, nem que seja nas redes sociais, nem que seja na ideia de um mundo mais plural. Mas há 10 anos, há 12 anos, quando eu tive o diagnóstico de João Pedro, meu filho nasceu em 2010. No tempo que ele nasceu, uma criança autista não era considerada pessoa com deficiência perante a lei. Isso aconteceu só em 2012. Quando ele nasceu, a prevalência era 1 para cada 110. Hoje é 1 para cada 38. Então, nós tivemos um aumento de diagnósticos, não um aumento de casos, porque antes a gente não diagnosticava o nível 1, provavelmente. E hoje nós temos mais pessoas. E a caminhada, ela evolui no sentido de naturalizar a presença dos autistas em todos os lugares. Eu nunca escondi o meu filho, mas no passado, e eu estou dizendo há 30, 40 anos, as famílias escondiam os seus filhos. E isso me assustou demais. Eu digo, é nisso que nós temos que trabalhar, no orgulho e no respeito. E as famílias vão fazer essa mudança, e estão fazendo. Começa pelas famílias. Esse é um movimento que, infelizmente ou felizmente, não sei, ele precisa começar pelas famílias. As leis já existem há muito tempo. A Lei Brasileira de Inclusão, da inclusão na escola, a lei que protege as pessoas com deficiência. Nós não temos problema de falar de deficiência, a gente tem que entender que autista, sim, perante a lei, é uma pessoa com deficiência e para isso ela precisa de equidade, acessibilidade. Então, o que acontece? As leis já têm, agora a gente tem que fazer elas funcionar. E para elas funcionarem, tá sendo bem difícil, porque é um terreno ainda muito árido, com muito trabalho a fazer em todas as áreas de assistência, saúde, educação. E eu sou uma mulher do consenso. Eu acho que a gente tem que chamar as pessoas para estar ao nosso lado a partir de uma fala amorosa, porque a lei já tem, não precisa o pé na porta. Mas a minha intenção é sempre conseguir levar mais pessoas comigo, simpáticas, empáticas a uma causa que já existe e que já é amparada por lei, mas na prática não acontece. A mãe do João Pedro falou sobre a importância da arte na inclusão das pessoas com deficiência. A pessoa nasce e morre autista, então ela vive 80 anos. O sistema todo ele, a sociedade, é normal que cada um olhe muito para as suas questões. Mas, sim, é preciso ter um olhar a longo prazo, ao longo da vida para essas pessoas. Então, passa desde da detecção precoce, do acesso ao diagnóstico, depois do amparo através de terapias, ingresso escolar e, paralelo a isso, existe um trabalho muito importante que é o de pertencimento dessas pessoas. Não adianta estar, é preciso pertencer. Para pertencer, que é essa real inclusão, a gente precisa traçar outras estratégias também. E aí tu falaste que da dança inclusiva, por exemplo, a cultura e a arte salvam todas as pessoas e elas salvarão também os neurodivergentes. Por quê? É nesse espaço que todos nós talvez consigamos assim pensar num mais compartilhado. É nesse espaço que o saber de alguém não é dar conta daquilo que ele não pode fazer, mas daquilo que ele pode. Eu sempre digo, olhe para aquilo que eles podem e não para aquilo que eles não podem. E a arte traz da gente o que a gente pode. E é incrível quando a gente deixa vir os talentos. E eles têm muitos talentos. Ela destacou também a importância da rede de apoio para cumprir a missão de falar sobre inclusão amorosa, não só em Porto Alegre, onde ela vive com a família, mas em poder ter vindo à Rainha da Fronteira e ir a outras cidades. A minha missão hoje é muito maior, porque eu sou mãe do João Pedro. Exatamente. E independente de ser mãe do João Pedro, muitas coisas hoje na vida do João Pedro já estão resolvidas. Porque eu precisei resolver, porque o tempo passa, né? Mas talvez eu tenha uma construção que me ensinou que a vida é compartilhada. E eu não consigo, exatamente daí vem a pessoa que é comunicadora, assim, eu nunca perdi o fio com a vida real, né? Eu sou a mulher que sento na pedra para escutar pessoas. Eu sou a mulher que estou em lugares onde coisas muito duras acontecem e vou continuar sempre que eu puder. Então, eu nunca perdi o fio com a vida real, sabe? Então, hoje eu penso muito nas mães atípicas que não têm acesso, que vivem de BPC, que não têm acesso à saúde, educação, assistência como poderiam e como deveriam. Porque, na verdade, esse é um tema que
Todas as famílias têm suas dificuldades. Se a gente for olhar, ele é um universo de muito despertencimento de tudo. É um terreno muito árido, que tem muito o que fazer. O que eu faço é um grão de areia, muito pequeno. E hoje eu tenho uma honra, eu não sei nem se eu mereço tanto, de algum jeito representar um pouco do que essas mulheres passam. Mas sem esquecer que eu sou uma mãe do privilégio. Mas talvez por isso eu consiga estar aqui falando, porque eu estou mais inteira. Né? Eu tenho alguém para cuidar do meu filho, eu tenho um marido que está lá, eu tenho uma mãe, eu tenho uma rede de terapeutas. E eu também trabalho por isso, para que eu possa continuar aqui onde eu estou. E ele vai ter muito orgulho da mãe dele, se Deus quiser. Fique atento aos prazos para acertar as contas com o leão. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda iniciou no dia 23 de março. O contribuinte tem até o dia 29 de maio para acertar as contas com o leão. É necessário ficar atento para não perder esse prazo. Não entregar a declaração pode levar o contribuinte à multa e ter o CPF irregular, o que dificulta financiamentos e outros serviços. A recomendação é organizar documentos, como comprovantes de renda, despesas médicas e informes bancários. Quem deve declarar? Quem ganhou mais de 2 salários mínimos, quem recebeu rendimentos acima de R$ 35.584, quem teve rendimentos isentos acima de R$ 200 mil e quem realizou operações em bolsa de valores acima de R$ 40 mil. Também deve declarar quem possuía bens acima de R$ 800 mil, teve ganho de capital na venda de bens, teve receita de atividade rural acima de R$ 177.920 e possui investimentos no exterior. Informações importantes. Desconto simplificado de 20% da renda. O limite é de R$ 16.754,34. Imposto pode ser parcelado em até 8 parcelas. A multa por atraso mínimo é de R$ 165,74. A declaração pode ser feita pelo Programa da Receita Federal, portal Meu Imposto de Renda ou ainda pelo aplicativo do celular. A pessoa ganhou em algum momento do ano mais que 2 salários, um período de férias, por exemplo, que tem ali o terço, com certeza tu vai ter tido uma retenção e poderá chegar a ultrapassar o limite, né, de isenção e ter que declarar. Então a gente chama aí o pessoal, né, para os nossos momentos de atendimento para que não aconteça, né, e tem multas consideráveis quando isso acontece, além do transtorno de ter o CPF suspenso, um benefício bloqueado e ter que procurar várias repartições para regularizar isso, né. E para quem está com dificuldades com a declaração, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal de uma universidade do município está prestando assistência gratuita. O atendimento acontece nas segundas e quartas-feiras, à tarde, na Rua Marechal Floriano 2036. A ajuda beneficia quem recebe até 2 salários mínimos e meio. Carreta Saúde da Mulher oferece exames e consultas de forma gratuita. Bagé recebeu na manhã de quarta-feira, 8 de abril, a Carreta Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialidades do Governo Federal. O evento de lançamento foi realizado no Centro Administrativo e reuniu autoridades, secretários de governo, vereadores, representantes de universidades, lideranças da comunidade e imprensa. A Carreta Saúde da Mulher é o resultado de uma articulação entre Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio dos vereadores Lelinho Lopes e Leopoldo Conzen, além da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ela vem justamente para isso, para diminuir filas e aumentar a oferta de consultas especializadas e de exames. Nós fizemos um pré-cadastro que ainda continua no decorrer desses dias, mas hoje tem aproximadamente 600 mulheres em Bagé já com previsão desses atendimentos. A expectativa é que diminua muito a fila de espera e nós teremos uma melhor avaliação, né, na finalização desses atendimentos, que devem durar em torno de 30 dias. Se tiver mais demanda, a gente pode ir conversando com o Ministério da Saúde se existe a possibilidade de uma prorrogação.
Bagé é a terceira cidade do Rio Grande do Sul a receber o serviço, após Pelotas e Caxias. A ação é voltada para mulheres de 25 a 74 anos de idade, que estavam na fila de espera para atendimentos e exames de mamografia, ecografia pélvica e transvaginal, além de consulta ginecológica para rastreio. É importante dizer que essas carretas, esta carreta que está aqui, ela não será uma demanda livre. Então, a pessoa que vai ser atendida aqui, ela vai ser chamada. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul tem um sistema chamado de regulação. Essa regulação é que coloca todo mundo, quando vai lá na UBS, quando vai lá no posto de saúde, fazer a primeira consulta com o médico e ele identifica a necessidade de uma mamografia, de um ultrassom ou de uma consulta com o médico especialista, ele vai então colocar nessa fila de regulação do estado ou da região, como é aqui, para que a pessoa possa estar realizando esses procedimentos. Então, a equipe responsável por isso é o Estado, que tem sob sua responsabilidade a coordenadoria aqui regional, que tem essa fila sob sua responsabilidade, e os municípios. Então, Bagé e os demais 5 municípios vão ordenar essa fila. Tá? Aliás, já existe um procedimento de ordenamento dessa fila, que passa a ser risco, enfim, uma série de critérios já do SUS. A carreta Saúde da Mulher está localizada no Largo do Centro Administrativo e ficará ali por 30 dias. Até o momento, 600 mulheres já estão pré-agendadas para serem atendidas. Os atendimentos se estendem também para mulheres das cidades de Aceguá, Ulha Negra, Candiota, Dom Pedrito e Lavras do Sul. Ainda há vagas para que mais mulheres possam fazer o cadastro. É uma possibilidade para a mulher fazer todos os exames, não tem limite, ela pode escolher quais ela deseja fazer, porque a prevenção vai ser sempre o melhor remédio, Porque nós precisamos pensar, para eu cuidar do próximo, para eu cuidar da minha família, eu preciso estar bem, Então, não deixar para cuidar quando o problema já surgiu, E hoje as mulheres têm essa possibilidade aqui no município, da prevenção, Então, eu deixo este apelo, que as mulheres bagenses procurem, acessem esse serviço totalmente gratuito, aqui no Largo do Centro Administrativo, é aqui que ela vai permanecer os 30 dias e realmente é uma grande possibilidade, para cuidar da saúde, incentivar as amigas, os familiares também a aproveitar essa oportunidade. Os cadastros podem ser feitos nos postos de saúde, na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Diversidade ou ainda pelo WhatsApp 999-450-126. É importante mesmo essa carreta, no caso, para perceber em geral, porque a gente sabe que a sociedade tem várias mulheres que sempre deixam para depois. Às vezes começam a se sentir alguma coisa, alguma dor e vai aguentando, e vai piorando cada vez mais. Por exemplo, tem mulheres deficientes no caso, As deficientes são mais vulneráveis. Tem mais dificuldade de acesso também, mais dificuldade de informação. Às vezes não sabe que oferecem as coisas gratuitas, Então eu achei bem interessante que é tudo gratuito, é tudo para fazer exame, é tudo disponível, gratuitamente. Então é muito importante isso. Quando fizeram o lançamento por intermédio do ministro Alexandre Padilha, eu estava acompanhando. E na ocasião eu estava em Porto Alegre na mesma semana. Fui no grupo hospitalar, que é o GHC, Hospital Conceição Moreira, que é o responsável aqui no estado do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, conversei com o Barrichello, conversei com o João Mota, que são as pessoas lá que coordenam esse grupo hospitalar aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que são também em contato do governo federal. Na oportunidade, liguei para o prefeito Mainardi, conversei com ele, conversei com o secretário Gilson, dizendo que Bagé precisava o mais rápido possível ficar atento à adesão do programa, fazer o cadastro para que tenha a possibilidade de receber essa carreta. Essa carreta são várias especialidades, tem da saúde do homem, da saúde da mulher, tem outros tipos de especialistas em exames que cuidam tanto da mulher quanto do homem. E naquela ocasião eu já fiz um apelo para que o município de Bagé pudesse se manifestar demonstrando interesse. O secretário Gilson com a equipe técnica prontamente iniciaram essas tratativas com o governo federal e com o GHC em Porto Alegre. E hoje a gente está recebendo aqui, por intermédio do empenho de muita gente, essa carreta. Uma grande alegria que a gente está recebendo esse programa do governo federal, que na verdade é uma pequena parte do programa Mais Especialistas.
E é um programa que visa tentar zerar a fila daqueles exames especializados em várias áreas, principalmente ginecologia, obstetrícia, traumatologia, oftalmologia, aquelas áreas que têm uma demanda mais reprimida. Várias carretas estão circulando pelo Brasil, são mais de 60 carretas. E com a nossa persuasão em Brasília, do vereador Lelinho, nós sempre que vamos a Brasília pedindo aquela atenção para o povo de Bagé, nós conseguimos colocar o Bagé nesse roteiro desta carreta agora, que é a carreta da saúde da mulher. Então essa é uma carreta que vem trazendo basicamente exames especializados para o público feminino. Ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária e a consulta com médico especialista ginecologista obstetra. Ginecologista aqui no caso, né? Mais para a saúde da mulher, até não é obstetrícia, é mais da mulher mesmo. Então, exames de rastreamento, de câncer de mama, doenças pélvicas e primeira abordagem da queixa ginecológica, né? Essa é a função específica dessa carreta. Os próximos dias serão de tempo instável em Bagé. Confira na previsão. O fim de semana de Páscoa será de tempo instável em Bagé. O sábado terá temperaturas entre 15 e 24 graus, com possibilidade de chuva. A possibilidade de chuva segue no domingo e as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. A semana inicia com tempo instável. A segunda-feira segue com possibilidade de chuva e temperaturas entre 14 e 26 graus. A terça-feira terá temperaturas entre 15 e 23 graus e tempo instável. O tempo fica nublado na quarta-feira e as temperaturas ficam mais baixas, entre 12 e 21 graus. A quinta-feira segue com tempo nublado e temperaturas entre 13 e 20 graus. A semana termina com tempo nublado. A sexta-feira será de temperaturas entre 12 e 21 graus. O Câmara Notícias termina aqui. Voltamos semana que vem. Continue acompanhando as nossas redes sociais e a programação da TV Câmara Bagé. Sua TV, sua voz. Até mais!